Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Se você já acompanha a Cortex Academy, nós temos feito uma série de lives, né, ao longo desses dias, né, de pós-inauguração, né, da Cortex Academy. Hoje, especialmente, vamos falar sobre sono e dor. O que isso tem a ver? Será que a dor leva a problemas de sono, problemas para dormir? Ou uma noite mal dormida pode levar à dor? Então, começar aqui dando boas-vindas aí para Rayane, para Selma, o pessoal que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos. À medida que o pessoal vai entrando, a gente vai começando. Vou falar do que a gente vai abordar ao longo dessa próxima hora, né? E na sequência temos uma auto-hipnose para dormir tranquilamente, né? E então acompanha a gente, vamos falar um pouquinho, vai ser em forma de um bate-papo, né? Onde a gente vai tirar várias dúvidas, falar para vocês, conversar sobre o que há de ciência, né, por trás do sono, da dor, e qual que é o aspecto científico da hipnose, como a hipnose pode ajudar no controle da dor ou da problemas de sono, né? Muitas vezes quando a gente fala de problemas de sono, a gente pensa em insônia, que é o mais comum, né? Mas tem outros distúrbios do sono também que podem acontecer, por exemplo, sonolência excessiva diurna, né? Que é um quadro de sono exagerado. A pessoa dorme bem à noite e durante o dia acaba também se encostando, se arrastando, né? Então tem várias situações aí que a gente vai abordar aí ao longo da noite, né? Wagner, Sardinha, boa noite, tudo bom? Milena, Zaqueu, todos bem-vindos aqui ao Insta da Cortex Academy. Mais uma live conversando especificamente hoje com vocês sobre problemas de sono. Será que alguém aqui tem algum problema para dormir? Esse problema pode ser dormir a mais ou dormir de menos? Ou você acha que você dorme o suficiente ou você não dorme o suficiente, né? Então, já vai separando aí suas perguntas, suas dúvidas. Vamos falar sobre tratamento. O que podemos fazer para tratar os distúrbios do sono? Será que a gente precisa tomar calmante? Será que maracujá já ajuda? Que meios naturais nós temos de conseguir controlar o nosso padrão e a nossa qualidade do sono? Esses meios naturais, eles envolvem hábitos, dieta ou até mesmo medicamentos, mas principalmente, o que é o principal que a gente está objetivo aqui desta noite, é como o seu cérebro, que já é uma ferramenta que está ali prontinha, como que você pode usá-lo para poder conseguir ter uma boa noite de sono, né? A Julie, boa noite, já está comentando aqui que o sono dela é muito leve. Eu vou falar depois, ao longo dessa hora, como que é esse sono leve, o que é sono leve, o que é um sono pesado. Será que sono leve influencia na dor, influencia em problemas de memória? Muitas queixas de problemas de falha de atenção, de memória, pode estar relacionado com a qualidade do sono que você tem, né? A Rayane está dizendo que meu sono é totalmente desregulado, tomando medicação para dormir. Isso muitas vezes acontece em quadros crônicos, muitas vezes relacionados com problemas, às vezes de ansiedade, ou até mesmo o uso incorreto de determinados medicamentos pode fazer com que o seu sono acabe se desregulando, né? Na prática como neurocirurgião, né, a gente tem muitos pacientes que fazem uso já há anos de medicamentos para dormir, né, e não tratam a causa. Então, isso é um dos fatores que muitas vezes leva o paciente a ficar dependente de uma determinada medicação para poder dormir. E não tratando a causa, você acaba empurrando isso com a barriga e facilitando com que seu cérebro ele se adapte a uma situação que não é a correta e acabe fazendo com que você tenha um padrão completamente desregulado de qualidade do sono. A gente tem que dividir o nosso sono entre qualidade, o que é melhor um sono de qualidade, e o que é a quantidade adequada, né?
Muitas vezes você pode ter uma quantidade que você até acha que não é o suficiente, mas a qualidade daquelas horas de sono que você teve já podem repor todas as funções e deixar você preparado para o dia seguinte, né? A Maria Julian fala que o sono tem sonho leve, insônia, já faz uns 3 anos que não dorme direito. Pois é, então fica aí com a gente, acompanha essa live até o final, que no final nós vamos colocar vocês para descansar, para relaxar a mente e entrar num sono fisiológico e reparador, né? Então, fica grudado aí. Boas-vindas aí para todos que estão chegando, uma boa noite para cada um de vocês, tá certo? À medida que a gente for conversando, for desenrolando aqui, vocês podem colocando suas perguntas e a gente vai respondendo na medida do possível. Se eu não responder, dá uma cutucada, dá uma acenada aí que a gente volta, tá certo? Mas, para começar, vamos dizer o que seria um sono ideal. Vamos partir do ideal para depois a gente falar dos problemas, tá certo? Mas enquanto isso, enquanto a gente vai indo, já dispara o aviãozinho aí, já manda essa live, espalha para os seus contatos aí no Insta, no Face, já chama eles. Se você conhece alguém que tem problema para dormir, que você acha que se beneficiaria, quer dar esse presente dele ter uma noite de sono boa hoje, então já compartilha essa live, já manda o aviãozinho aí, dispara para todo mundo, aperta o coraçãozinho aí para deixar essa live em alta e vamos começando. Bem, o que é uma noite de sono adequada, tá certo? Normalmente a gente pensa que uma noite de sono adequada é quando você descansa 8 horas no dia, tá? Você tem uma noite que dormiu 8 horas. 8 horas é um padrão que é uma média, tá certo? Porque cada um de nós, temos uma programação genética que faz com que nós tenhamos uma quantidade X de horas, que é aquilo que vai ser o suficiente. É como se você tivesse programado geneticamente para descansar aquela quantidade de horas que vai ser o suficiente. Então, tem pessoas que 6 horas já tem um descanso adequado, tem pessoas que precisam de 10 horas para ter um descanso adequado, né? Tem pessoas que às vezes com 4 horas de sono, pronto, já acorda disposto, animado e aí tá refeito para seguir o dia. Isso é o seguinte, você quando dorme uma quantidade de horas, onde você percebe que ao despertar você se sente restabelecido, fala, eu descansei, eu estou com a cabeça pronta para enfrentar o dia, para resolver os problemas e as demandas, então aquela quantidade de horas foi o suficiente para você. Normalmente, à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro ele vai exigindo uma quantidade cada vez menor de horas de sono. Então, se você lembra ou conhece o vozinho, a vozinha lá, eles costumam dormir bem pouco. Acorda cedinho, umas 4 da manhã, aí vai lá, faz um café, 5 horas já está lendo um jornal ou lendo um livro, né? E tá de boa, vai seguir aí o dia tranquilamente bem, né? Então, quantidade de hora é a quantidade suficiente para que você se sinta bem, tá certo? Então, isso pode ser 8 horas, ou às vezes um pouco mais, ou um pouco menos. Então, não fique se cobrando que se você dorme 6 horas, mas dorme bem, descansou, falar, não, eu tenho que dormir 8 horas porque eu vi lá no Google que 8 horas é o ideal, né? Não é por aí, tá certo? Outra coisa que a gente tem que ver, então, quantidade de horas. Tá, beleza. Mas será que essas horas foram suficientes? Por exemplo, você dorme normalmente 4 horas e acorda cansado, moído. Então chega o fim de semana, você vai estender um pouquinho mais tempo. Vou dormir umas 6 horas. Vai lá, tá moído, cansado. 8 horas de sono também. É como se você dormisse quantas horas fosse, mas que esse período de sono não deixou você com a mente pronta e restabelecida para enfrentar o dia seguinte. Então isso é a qualidade do sono, tá certo? Então primeiro você tem que ter uma quantidade que é sua, geneticamente programado, mas a qualidade ela tem que estar adequada. E muitas coisas que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, afetam a qualidade do sono. Então nós mesmos sabotamos o nosso sono na grande maioria das vezes. Então, o que é isso? O que você tem que fazer para tentar
identificar se você está sabotando a qualidade do seu sono ou não. Isso a gente entra numa coisa chamada higiene do sono. Então, o local que você usa para dormir, para descansar, é o local mais adequado para você dormir? Por exemplo, de cada um de vocês que está aí, eu vou pedir para quem de vocês estiver no quarto, na cama, dar uma acenada aí para eu saber. Então, só para eu saber, quem estiver aí, que estiver já no quarto e na cama, dá uma acenada para eu saber se você está aí. Que aí a gente vai conversando. Então, é o seguinte, o que é a higiene do sono? O nosso cérebro, ele precisa identificar a cama, o quarto, como o lugar preparado para que você durma. Então, para vocês que estão dando joinha, que estão acenando, que já estão no quarto, vocês estão tudo tirando nota 0, tá certo? Por quê? A cama e o quarto é o lugar para descansar. O seu cérebro, se ele identifica que você está ali, que você está na cama, mas que você está lendo um livro, está assistindo uma live, que você está vendo TV, ou que você está fazendo qualquer outra coisa, fazendo ginástica, você tem uma esteira no seu quarto, por exemplo. O seu cérebro, ele não vai interpretar o quarto como um ambiente para você dormir. O seu cérebro vai estar confuso. Vai falar, mas peraí, essa cama, esse quarto é para eu dormir, mas o cara aí tá lendo livro. Então, se é para estar lendo livro, tem que estar desperto. Então, o cara tá ali, vamos fazer esteira no quarto, né? Ou assistir TV. O cérebro é burro, né? Dizendo assim, é claro que ele não é. É a máquina mais inteligente que a gente já viu. Mas, vou dizer que assim, o cérebro ele é burro por quê? Ele tá vendo que você tá no quarto e ele começa a ficar, é como se fosse um computador, que a gente hoje, numa linguagem mais atual, a gente fala de machine learning, inteligência artificial, onde a máquina ela vai aprendendo as coisas para poder gerar um resultado. Se o cérebro vê que o quarto, a cama onde você está, ela não é apenas para dormir, então seu cérebro ele nunca vai ativar o gatilho dele de dormir, porque ele vai ficar confuso. Ele vai saber o que esse cara quer agora. Será que ele vai querer dormir ou será que ele vai assistir um filme ou vai ler um livro, né? Então, uma das principais coisas é você doutrinar o seu cérebro com esse conhecimento, fazer com que ele aprenda que o quarto é para dormir. Ou seja, você não coloque TV no quarto, não leia no quarto, não veja seu zap, mande foto no Insta, nem assista essa live no quarto, né? A segunda parte você vai assistir, porque é para hipnose, tá? Mas, então, se você começa a doutrinar o seu cérebro, ensinando ele que o quarto ele é feito para dormir, você começa a já criar um fluxo de ideias, de comportamento, que vai entrar num ciclo onde o cérebro ele vai se adaptar e se preparar fisiologicamente para adormecer e para relaxar, tá certo? Outra coisa, o ambiente onde você vai dormir. Então, beleza, eu organizei meu quarto então, tirei a TV, não vou ver celular, não vou ver jornal, ler livro, então beleza, então o quarto vai ser para dormir. Uma coisa que você precisa, diminuir os estímulos externos, tá certo? Então, diminuir os estímulos externos tem um bom isolamento da janela, tá? Para evitar que a claridade da manhã entre, ou luz, se você tem um abajur no quarto, ou a luz do corredor, né? Por exemplo, tem pessoas que até a luzinha que fica na TV lá, a TV tá desligada, por exemplo, mas a luzinha vermelha lá acaba estimulando a pessoa já não consegue dormir. Por que isso acontece? Eu vou falar para vocês. Por que a luz ela interfere? Então, você preparar o ambiente, um blackout, tirar a luminosidade, abajur, luz, dormir no escuro mesmo, tá certo? E também com isolamento acústico, né? É claro que se você é mãe, pai, tem um bebezinho ali novo, tudo, isso já é uma outra situação que eu vou falar também. Se eu não falar, vocês me lembrem aí que eu vou explicar. Mas a luz, ela age da seguinte forma.
Quando o nosso globo ocular ele recebe a captação da luz, reflete na retina, a retina vai processar a imagem, a claridade visual, e essa claridade ela vai chegar lá no nosso córtex occipital, né, no lobo occipital, e aí vai dizer, ó, tá claro. Então, esse tá claro significa, ó, é hora de levantar, hora de despertar. Você acaba, à medida que a luminosidade vai caindo, que a noite vai chegando, à medida que o sol se põe, a luminosidade, a luz do dia, ela vai indo embora. E aí, o que acontece? O seu lobo occipital, ele vai captar menos quantidade de luz e vai dar uma mensagem, vai enviar uma mensagem lá para a sua glândula pineal, que é uma glândula que fica lá no centro do cérebro. E essa glândula, ela vai liberar melatonina. A melatonina, ela é um neurotransmissor, ela é um hormônio natural do nosso cérebro, que é o que dá o start, dá o gatilho para preparar o cérebro para dormir. Tá certo? Se você tem um estímulo visual que acabe o abajur ou luzes, a sua retina, mesmo às vezes com a pálpebra fechada, né, você consegue saber de pálpebra fechada se está com a luz acesa ou apagada. Isso acaba estimulando a retina, estimulando o lobo occipital, e a melatonina não vai ser liberada. E aí o seu cérebro vai ter uma dificuldade para poder entrar em sono fisiológico, tá certo? Então, a luminosidade vai interferir. Isso tem a ver, se você, por exemplo, está no hábito lá, você ainda não assistiu essa live, você está lá com o seu celular, vendo uma live no seu celular, né? E tem a luminosidade do celular, aquele azul claro, né? Essa luz branca, azul, de tom mais azulado, ela estimula muito mais o seu lobo occipital e inibe mais ainda a melatonina. Ao passo que se você tem uma redução desse comprimento de onda, você tem uma luminosidade diferente no seu celular, igual os aparelhos têm para você usar o modo noturno, então ele já diminui essa luminosidade e aí facilita com que isso aconteça. Então, mas mesmo assim, não é aconselhável que você leia, faça nenhum estímulo visual durante a noite. Tá certo? A melatonina é uma substância que a gente pode fazer uma reposição dela, né? Hoje em dia, a gente tem disponível no mercado, em farmácias, meios de você repor essa melatonina e facilitar com que você consiga dar esse estímulo. Normalmente, para os meus pacientes, eu faço com que eles tomem a melatonina, né, na hora que o sol se põe, para simular a resposta fisiológica do seu cérebro. Tá certo? Então, é uma forma de você também fazer essa reposição. Mas tem alimentos, né, que podem ajudar você a produzir mais melatonina. Esses alimentos, eles são ricos em triptofano, né? Então, se você quiser anotar aí, se você quiser uma dica do Dr. Benê aqui, que alimentos que podem ajudar você a dormir melhor. Então, anota aí, cereja. A cereja, tanto ela seca como natural, ela pode fazer com que você aumente a produção de melatonina, né? Então, é um alimento que pode ajudar você a alcançar esse objetivo de repor sua melatonina. As saladas verdes, então brócoli, alface, agrião, são leguminosas que vão também ajudar você a repor de triptofano e ajudar a produção de melatonina naturalmente. O que mais? Kiwi. Então, se você gosta de kiwi, não vai ficar intoxicado não vai aproveitar, vai ficar uma intoxicação de cereja, kiwi, salada, né? Mas se você come regularmente, pelo menos uma vez por semana, esses itens, já pode ajudar você a repor seu nível de melatonina. Além do kiwi, vai anotando aí, banana, aveia, né? Amêndoas, né? E algumas sementes, castanhas. Então, por exemplo, está chegando essa época de fim de ano, você pode ter vários meios de conseguir repor isso, né? Através desses alimentos. Mas ao longo do ano, claro que você pode fazer essa reposição naturalmente. Tá certo? Então, o que a gente falou até agora, recapitulando. Quantidade do sono, a qualidade do sono. Bem,
A qualidade do sono, então, me preparei, o ambiente está preparado para dormir. E agora, vamos ver como que é o sono normal ao longo da noite. Por que eu estou explicando tudo isso daí? Porque através da hipnose, a gente consegue enviar sugestões para o seu cérebro e modular a atividade cerebral com essas informações, fazendo com que você tenha uma forma simulada, né, desses estímulos, fazendo com que você resulte num sono de melhor qualidade. E vocês vão ver isso no final, quando a gente entrar na parte prática. Então, estou preparando vocês com a parte teórica. Beleza? Então, dá boa noite aí para vocês que estão chegando, a Irma, o Cainho, a Elizabeth, Tatiana e todos os demais que entraram, que acabou subindo, eu perdi aqui na minha contagem, né? Mas sim, o que a gente falou até agora foi quantidade do sono e a qualidade. Agora vamos ainda na qualidade. Como que é a noite de sono? Normalmente, a nossa noite de sono ela é dividida em duas etapas. Uma primeira metade da noite, vamos pegar as 8 horas, que é a média da maioria das pessoas. Então, numa noite de sono normal, uma noite de sono fisiológica, 8 horas da noite, 8 horas de sono. As primeiras 4 horas de sono, normalmente, é a fase, o período da noite, onde a pessoa tem um sono mais profundo, mais pesado. Então, durante essa primeira metade da noite, o sono tende a ser mais pesado naturalmente, né? Se você tentar acordar uma pessoa que acabou de dormir, às vezes é mais difícil nessa fase. E mais fácil se você acorda ou tenta acordá-la na segunda metade. Então, a segunda metade da noite, as últimas 4 horas da sua noite, é uma fase onde o sono tende a ser mais superficial. Beleza? Então, o que tem a ver isso daí? Bem, a primeira metade, onde o sono ele é mais pesado, onde o sono ele é mais profundo, normalmente o que acontece é, nesse período, toda a musculatura sua, ela é preparada para restaurar o tônus, para restaurar depois de um dia de trabalho, né? Então a musculatura, ela entra num estado de relaxamento que é mais intenso. Então a musculatura está no pico do relaxamento durante essa primeira metade da noite. À medida que vai avançando para a segunda metade da noite, aí a musculatura ela começa a ganhar mais tônus, e aí o que acontece? O indivíduo ele passa a ter um sono mais leve, mais superficial. E nessa segunda metade da noite, onde o sono é mais superficial, né? O que acontece? É a fase da noite onde a gente tem mais sonhos. É a fase onde você tem mais sono REM. Sono REM é uma sigla que a gente chama REM, é Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos. Porque nessa fase foi visto que as pessoas que estão dormindo, elas começam a mexer os olhos para tudo quanto é lado, como se ela estivesse acompanhando um filme. Quando isso acontece, essa pessoa está sonhando. Esse fenômeno a gente observa no indivíduo que está sob hipnose. Então, o indivíduo, quando entra em transe de hipnose, a gente observa facilmente essa fase REM acontecendo, onde ele está superficial, ele está atento, está alerta, durante todo o momento da hipnose ele está ouvindo o que está acontecendo, mas a gente observa esse movimento dos olhos. É como se ele estivesse sonhando, né? Então, nessa segunda metade, a pessoa sonha mais vezes, tá certo? Só dá uma boa noite aí para Silvia, para Vanessa, beleza? Tudo bom? Então, tem pessoas que falam assim, sabe, eu sonho bastante durante a noite. Eu tenho uma noite muito agitada, né? Quem aí sonha bastante? Dá um aceno aí com a mão só para eu saber quem que tá sonhando bastante, né? E tem pessoas que falam, olha, eu durmo e não sonho nada, nada, nada. A minha noite, assim, é de pedra. Eu fecho os olhos e abro no dia seguinte, pronto, né? O que eu posso dizer é o seguinte, todos nós sonhamos, mas nem todos se lembram ou recordam do sonho que acabou de ter, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa está no sono REM, está na fase REM do sono, que ela está sonhando, imediatamente após a fase REM, a pessoa tem um despertar.
Quando isso acontece, quando a pessoa desperta, logo depois da fase REM, ela lembra do sonho. Então as pessoas que têm um sono mais superficial têm mais chance de lembrar dos sonhos que teve durante a noite. Então as pessoas que têm sono mais profundo dificilmente vão se lembrar do sonho que teve. Mas todos nós sonhamos, tá certo? Então, quem fala que sonha bastante é que tem um sono mais leve. Fica mais tempo nessa fase superficial do sono. E o que acontece se a pessoa ela tem mais sono superficial e menos aquele sono profundo que a gente falou? Lembra que eu falei que o sono profundo ele é um sono onde a musculatura toda está bem relaxada? Então, se a pessoa ela tem um sono mais superficial, aí o que acontece? Você acaba não dando oportunidade para que a musculatura sua se prepare, se restabeleça para o dia seguinte. Então, o indivíduo que sonha bastante, o indivíduo que tem sono mais superficial, é uma pessoa que tem mais chances de ter dores musculares. Dor no corpo, dor de cabeça, pessoas que sofrem dor nas costas, tá certo? Vocês aí que falam que tem sonho mais superficial, se achar que tem mais dores, também pode dizer aí, pra gente ver. Não é só pra eu não mentir sozinho, brincadeira. Então, é o seguinte, as pessoas que dormem mais superficialmente, elas estão mais propensas para ter mais queixas de dor. Isso é um ponto que a gente na hipnose aborda e que vocês vão ver. Através da hipnose, a gente consegue induzir esse relaxamento de forma mais efetiva e facilitar com que você avance no aprofundamento do sono e diminua a possibilidade de dor no dia seguinte. Quais dores são mais comuns? Geralmente é dor de cabeça ou dor na região da face. Muitas pessoas têm queixa de bruxismo, tá certo? Então, é comum a pessoa amanhecer com dor de cabeça. E normalmente essa dor de cabeça é por conta de bruxismo, por manter a musculatura tensa, e aí gerando dor. Já aumenta a produção de ácido lático, e aí acaba tendo dor. Dor lombar, dor nas costas, né? E passa o dia completamente moído, estragado, porque não descansou adequadamente. Beleza? Entendidos até aí? Então, eu estou dando ferramentas. Aqui hoje a gente tem no grupo que está assistindo aqui a live, a gente tem pessoas que já são hipnoterapeutas e tem pessoas que não são, né? Então tem informações que a gente vai mesclando e vai servindo tanto para um quanto para outro, né? Para os que já são hipnoterapeutas, eu estou dando essas informações porque são informações que podem ajudar você a trabalhar as metáforas durante a sugestão hipnótica e que vão ajudar você a resolver ou melhorar a qualidade de vida do seu cliente, tá certo? E para os que não são hipnoterapeutas, para que eles saibam que através da hipnose ou da auto-hipnose, né, para o sono reparador, a gente consegue modular todas essas situações que ocorrem no nosso cérebro. Tudo isso é possível você atingir, alcançar através da hipnose. E se você quiser saber mais sobre hipnose, que se não conhece hipnose, que está assistindo aí a live, então continue acompanhando aí a Cortex Academy, né? Que a gente tem tido várias lives, a gente tem as programações de curso, de formação. Então compartilha e manda pra frente. E vem pro time, vem pra família, beleza? Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora. A gente falou de qualidade do sono, a gente falou de quantidade do sono, sono leve, sono profundo, efeitos colaterais do sono, né? Então, sono de má qualidade gerando dor, alimentos que podem ajudar você a melhorar a produção de melatonina, a melatonina como um agente regulador da qualidade do seu sono, tá certo? Então, esse é um resumo breve para aqueles que estão chegando agora do que a gente falou até agora. Então, pelo que eu falei aí, eu dei exemplos do nosso sono provocando dor, ou seja, o sono de má qualidade provocando dor. Mas a dor também pode gerar um sono de má qualidade. Então vamos agora para essa outro lado da moeda.
Tá certo? Bem, o que eu poderia dizer? Se você está com dor, quem tem alguma dor enchendo o saco, consegue dormir? Então, se você tem uma dor e ainda assim consegue dormir, parabéns, tá certo? Por quê? A dor, ela é um mecanismo de alerta para o nosso corpo. É um mecanismo que vai alertar o cérebro de que o perigo está próximo. Você está sofrendo alguma lesão ou você tem uma situação que pode ser potencialmente lesiva para você. E isso gera dor. E o cérebro vai interpretar aquilo como dor. Então, como é uma situação de perigo, você acha que seu cérebro vai fazer você dormir frente ao perigo? Não. O cérebro é a máquina mais perfeita e sofisticada que já foi inventada. Ela vai fazer com que você e todo o conjunto, toda a máquina, se prepare para enfrentar o perigo. Seja para lutar, ou para correr, ou para fugir. Então, quem tem dor, dificilmente vai conseguir dormir. Quando você tem um estímulo doloroso, ou uma situação de perigo, você faz com que você ativa uma área do tronco cerebral chamada formação reticular. Então, formação reticular ativadora ascendente, né, é um conjunto de células, de neurônios, que ficam localizados no tronco cerebral e que disparam para o córtex, falando para o cérebro, ó, córtex, fica alerta porque o perigo está próximo. Então, se você está em pé, por exemplo, tem uns transtornos do sono onde a pessoa, mesmo em pé, ela desmonta, ela desaba e dorme, né? Então, o nosso cérebro, ele tem todo um mecanismo de segurança que vai fazer... Pronto, eu coloquei o 4G para não perder aqui. Quando a queda deu um restart aqui do roteador. Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo? Então, beleza. Então, como eu estava falando, o nosso cérebro, através de todo um aparato que ele tem no tronco cerebral, córtex, ele vai manter aquele nível de alerta. Então, se você tem um estímulo de dor, você não vai conseguir dormir. Como que a hipnose pode ajudar nisso? A hipnose ela pode modular a informação de dor, fazendo com que você, sentindo menos dor, você consiga falar para o córtex, está tudo bem, fica de boa, descansa, e aí ele consegue adormecer. Entendido? Então, dessa forma, você tem todo esse sistema que vai manter e proteger, tender a proteger você. Só que o que acontece? Quando o paciente tem uma dor crônica, o que é dor crônica? É uma dor que ela está se prolongando ao longo de meses ou anos. E a causa já nem existe mais. A causa já foi debelada, a causa já foi tratada e ficou a dor. E ainda assim, essa dor, ela atrapalha a qualidade do sono. Então, através de tratamento da dor crônica, você faz com que você diminua a informação de dor que está chegando no cérebro e aí você consiga relaxar, consiga realmente entrar em repouso. Se você, por exemplo, imagina que você tem um indivíduo que está com dor. Então o cara está com dor, tem uma dor lá, dor aguda, dor crônica. E você vai e passa para esse paciente um remédio, um calmante. Vocês já viram pessoas que falam assim, doutor, eu tomei esse calmante e o efeito foi completamente contrário. Eu fiquei alerta, disparado, né? Era para eu dormir, para descansar e nada. Quem aqui já ouviu falar algo assim? Então, dispara os coraçãozinhos aí só para saber se alguém já viu isso. Então, o que acontece? Se você tem uma dor e você dá um remédio para calmar o cérebro, um calmante para dormir, o seu cérebro ele vai falar, não, eu não quero dormir porque a dor está lá, eu tenho que ficar alerta. Então, vai ter o efeito completamente contrário do esperado. O seu cérebro vai ver que estão querendo me sabotar, estão dando um calmante para mim, só que eu não posso dormir porque eu estou com uma dor. Essa dor vai me matar. E aí você tem um efeito reverso. Então, quando a gente trata pacientes com dor crônica, a gente não usa calmante, não usa remédio para você, para acalmar, para dormir. A gente trata a dor e tratando a dor,
o sono vai acontecer de forma mais natural. Beleza? Então, vocês que estão me acompanhando até aí, cada etapa disso que eu falei com vocês, eu vou colocar em prática com vocês com a hipnose que a gente vai ter logo a seguir. Tá certo? Então, o que nós vimos? A Maria Julião falou aqui que já aconteceu isso com ela, né? Então, é algo que é bem frequente, é algo comum, né? Então, normalmente, pessoas que às vezes não têm prática de tratar pacientes com dor crônica, acaba realmente dando um remédio, vê que o remédio não está funcionando, dá mais dose, toma mais, e aí acaba realmente afundando mais ainda o paciente, criando um vício, uma dependência. Tá certo? E como que funcionaria a hipnose para todo esse contexto aí, todo esse conjunto que a gente falou, né? Eu uso a hipnose bastante para tratamento de pacientes com dor crônica, né? E vários casos de dor aguda também, né? Além do trabalho que eu faço lá no Albert Einstein, né, com os pacientes de dor crônica, eu também trabalho no resgate e atendo pacientes com traumas na rodovia, pacientes com fratura, né, em situações críticas. E lá no resgate eu uso hipnose para tratar a dor. Eu consigo reduzir o score, o nível de dor dos pacientes traumatizados. Enquanto o enfermeiro está tentando pegar a veia para dar um remédio, eu já entro com a hipnose e eu consigo aliviar essa dor, tirando eles de score 8, 9 para um score 3, 2 ou 1 ou 0. Né? Isso facilita bastante o trabalho da equipe, porque eu tiro o estresse do paciente, o paciente fica mais tranquilo, tira a dor do paciente. Enquanto isso, a gente vai pegando acesso, tratando e tudo mais, né? Então isso tem sido uma ferramenta muito grande para pacientes com dor aguda. Na dor crônica, a gente também usa a hipnose para tratamento da dor, só que na dor crônica a gente observa que esses pacientes, eles têm outras situações. Uma delas é a qualidade do sono ruim, estresse envolvido. São pacientes que têm, às vezes, grau de ansiedade ou depressão que está piorando, está agravando a situação. E aí a gente tem que tratar vários, é um conjunto maior de alvos que a gente tem que abordar, né, com a hipnose. Não adianta eu só chegar na hipnose lá no paciente com dor crônica e falar, pronto, você não vai sentir dor, a partir desse momento você vai zerar, a sua dor vai indo 10, 9, 8, 3, 2, 1, pronto, zero. Não adianta, isso aí pode melhorar no momento, mas a dor vai voltar. Eu observo que os pacientes que eu trato com dor crônica, com a hipnose, a gente tem que fazer uma abordagem multifatorial. Essa abordagem multifatorial envolve não apenas aliviar o sintoma dor, mas controlar o estresse, controlar o emocional, controlar a qualidade de vida, fazer um trabalho mais amplo. E dessa forma a gente consegue atingir o objetivo, né, que a gente busca. No trauma, no acidente, na rodovia, eu consigo, naquele momento, em menos de 10 minutos, tirar o paciente de uma dor 10 para 0, por exemplo, boa parte dos casos. Mas na dor crônica, às vezes a gente precisa de 2 sessões ou 3 sessões, onde a gente vai abordando tudo isso daí, onde eu ensino para o paciente auto-hipnose, né? E todo esse conhecimento, aliado ao conhecimento científico, como que o cérebro reage, é o que nós na Cortex Academy temos por objetivo passar para os alunos. Então, vocês que por acaso não conhecem, têm interesse de aprender sobre hipnose, né? Então, fica aí, se informa mais, acompanha aí a Cortex Academy, entre em contato com a gente. A gente tem por abordagem tentar mostrar não apenas o conhecimento prático da hipnose, mas todos esses detalhes que a gente pode usar. São às vezes muitas dicas, mas situações baseadas em conhecimento científico que vão ajudar você a ter mais ferramentas para poder controlar. Por exemplo, se você como hipnoterapeuta, por exemplo, falando para os hipnoterapeutas, né, pega um paciente com insônia, você vai fazer o relaxamento, tudo, vai induzir o sono. Isso às vezes não vai ser suficiente. Você conhecendo como que é o processo todo, isso dá armas e ferramentas para que você consiga ser mais assertivo e conseguir aquele objetivo que você quer, né? E então é isso. Tem pacientes que têm, por exemplo, a gente falou aqui bastante sobre insônia, né? Mas tem uma situação que é o contrário, onde você tem um aumento exagerado do sono, né?
São pacientes que dormem bem, dormem uma quantidade e a qualidade do sono à noite boa, mas ainda assim, durante o dia, tem um quadro de sonolência muito, muito intenso. São pacientes que, se tiver a oportunidade de dormir durante o dia, consegue efetivamente entrar em sono fisiológico tranquilamente, quantas vezes for possível, né? Então esses são outros distúrbios, né, do sono que também tem origem genética, às vezes tem herança familiar, né? E você, através de tratamento e de técnicas, também pode acabar corrigindo. Uma situação que é comum você encontrar não apenas dor, né? Mas, por exemplo, o paciente que tem sono de má qualidade, ele acaba tendo também alterações de atenção e acaba não retendo nenhuma informação e chega no médico com queixa: doutor, estou com perda de memória, será que é Alzheimer? Né? E às vezes você pega pacientes de 25 anos de idade, 30 anos de idade com essa queixa, não vai ser Alzheimer, né? Normalmente eu falo que o paciente que tem Alzheimer, ele não tem consciência de que está com Alzheimer. Normalmente é a família que leva ele porque fala, ele está completamente lelé, esquecido, tudo, mas o paciente vai negar porque tem Alzheimer. Então, o paciente, a pessoa que tem ciência de que tem um problema de atenção, de memória, né, normalmente são quadros benignos. E isso está relacionado, na grande maioria das vezes, a transtorno do sono. Pessoas que têm um sono mais superficial têm uma chance maior de ter queixas de esquecimento. Na verdade, não é bem esquecimento, são déficits de atenção. A pessoa ela não consegue focar a atenção e acaba não retendo aquela informação, né? E aí, uma coisa, essas pessoas chegam no consultório e falam: doutor, eu quero um remédio para memória. Eu falo para ele: não existe remédio para memória. Então, beleza. Por quê? O certo não é enganar o paciente e dizer: toma essa vitamina aí que vai melhorar. Não, é correr atrás da causa do problema. Então, quando eu explico para o paciente que essa queixa dele é uma queixa comum, que está relacionada muitas vezes a sono de má qualidade, a ansiedade, a depressão, tudo mais, aí sim a gente consegue fazer um trabalho mais efetivo e aí melhorar consequentemente essa queixa. Tá certo? Alguma dúvida, pergunta, questionamentos, técnicos, teóricos? Se vocês tiverem, pode mandar aqui. Eu queria saber, por acaso, aqueles que lá no começo dessa live eu falei se estava assistindo a live no quarto, continuaram no quarto? Bem, se continuou no quarto, agora mesmo vou falar. Então não sai que a gente já vai, daqui a pouquinho, já vai partir para a segunda etapa, que é a parte prática, né? Então, eu vou falar aqui, conversar especificamente com você que nunca passou pela experiência da hipnose. Tá? A gente tem um grupo bem assim misto, né, de pessoas aqui. Tem hipnoterapeutas e tem as pessoas que nunca passaram pela experiência, né? Mas eu vou dar algumas orientações. A hipnose é um meio pelo qual a gente efetivamente consegue modular a atividade cerebral. Como que é isso daí? Então, seguinte, através de estímulo auditivo, o tom da voz, da música, estímulos táteis quando é presencial, a gente consegue, através dessas ações, fazer com que o cérebro da pessoa que está passando pela hipnose acabe modulando a atividade cerebral. Como que é isso daí? Normalmente, quando a gente está em vigília, como eu, você, a não ser que alguém aqui esteja dormindo, né, e deixou aí o nome só para constar, mas você que está acordado aí, prestando atenção, você está num ritmo beta. O seu cérebro, os seus neurônios estão num ritmo ligado, está tudo ligadinho lá. À medida que a gente fecha os olhos e inicia um relaxamento, o cérebro de vocês vai começar a modificar, a lentificar esse padrão de onda. E dessa forma, eu vou fazendo com que vocês vão entrando num grau de relaxamento e redução da atividade cerebral. E eu, através da hipnose, eu consigo ativar ou inibir diferentes áreas do cérebro de vocês, dependendo do que eu vou querer estimular. Hoje, para essa noite, eu vou preparar vocês para que vocês tenham uma noite de sono tranquilo, que vocês consigam relaxar. A gente vai trabalhar naqueles pontos que eu falei,
quantidade, qualidade. Então, vocês podem observar, se vocês quiserem posteriormente mandar o seu depoimento, dizer como é que foi a noite, consegui não dormir, como é que foi, compartilha, marca aí a Cortex Academy, né? Ou marca o Dr. Benê Amorim também, para saber como é que foi, beleza? Para passar pela experiência, para passar pela hipnose, isso nada mais é do que uma auto-hipnose. Todos vocês que vão passar para a segunda etapa, que é a parte prática, vocês vão fazer uma auto-hipnose. Como que é isso? Eu vou orientar vocês e vocês vão seguindo as minhas instruções. Vocês vão se preparar, eu vou falar como que vocês vão se preparar, e aí, vocês seguindo as minhas orientações, seguindo as minhas sugestões, vocês vão fazer com que vocês naturalmente vão entrar no sono fisiológico, tá certo? Então, para passar pela experiência, precisa de duas coisas. Você querer passar pela auto-hipnose e seguir as instruções. É como se vocês estivessem num rio e eu fosse conduzindo o barco de vocês. Se deixe conduzir, que eu vou estar guiando o barco de vocês. Cada fala, cada palavra, cada estímulo que eu for dando, cada sugestão que eu for falando, vocês vão imaginando, vão mentalizando e vocês vão focando. A hipnose é um exercício de foco e concentração no que eu vou falando. Eu vou guiar cada um de vocês no processo, tá certo? Então eu vou guiando cada um de vocês. Vocês vão se preparar e aí basta seguir as orientações. Então, seguindo as instruções e querendo passar pelo processo, vocês vão aproveitar e vão curtir e se embalar no sono fisiológico, que esse é o objetivo, tá certo? Então, essa live eu vou interromper daqui a pouquinho. Faltam 10, 12 minutos para poder acabar o nosso horário, né? Mas eu vou interromper essa live e quando eu voltar na segunda etapa, vocês vão acessar novamente, eu vou abrir uma outra live, vocês vão clicar e vão entrar. A gente tá com 19 pessoas aqui acompanhando ao vivo, então eu vou esperar chegar perto desse número aproximadamente, né, quando eu abrir de novo essa live. Eu quero que vocês estejam já deitados, tá certo? Se tiver um fone de ouvido, se você estiver sozinho, quiser colocar um fone de ouvido, deita, apaga as luzes do quarto. Lembra que eu falei da luz? Estímulo visual? Apaga a luz do quarto, coloca o celular virado para baixo ou diminui a claridade dele, tá certo? E aí você vai ouvindo, apenas me ouvindo, tá? Quando a gente voltar na segunda etapa, tá certo? E aí eu vou seguindo, eu vou encerrando, depois quando chegar no final eu vou encerrar, e aí vocês seguem e se embalem no sono. Não se preocupem, tá? Se por acaso vocês no meio da noite acordar, tudo, tá? Vocês vão perceber, muitos de vocês vão perceber que mesmo acordando durante a noite, vocês vão conseguir pegar no sono novamente de forma mais fácil. Então não se preocupem, tá certo? E aí amanhã vocês compartilhem, digam aqui como foi a experiência de vocês. Marquem aí a Cortex Academy pra gente saber como é que foi, Dr. Benê Amorim, beleza? Então, quando eu interromper essa live, eu vou dar um tempo mais ou menos de 5 minutos, tá certo? 5 minutos, que é para você se preparar. Deitar, se for escovar o dente, se quiser ir no banheiro, né? Então, vai rapidinho, tá certo? Nesse prazo. E eu vou abrir a segunda live. Eu vou abrir a segunda live, e aí você vai entrar, e já nessa situação, deitado, fone de ouvido. Se tiver mais de uma pessoa do lado para poder compartilhar, deixa o celular entre vocês, tá? Aí pode deixar ele em viva voz, no alto-falante mesmo, tá certo? E aí, é apenas seguindo as minhas orientações, tá certo? Entendido? Alguma dúvida? Então, beleza? Seguinte, tem algumas pessoas perguntando, toma remédio, não toma remédio? Então, eu oriento o seguinte, se você faz uso de alguma medicação de uso contínuo, continue, mantenha a medicação, tá? Não interrompa a medicação.
havendo a melhora do sono, você gostando do efeito, se quiser procurar depois a gente depois conversa, mas nenhum tratamento vai ser suspenso, mesmo que seja por uma noite, tá? Então, tomem seus remédios, deitem-se e se preparem, tá certo? Então, se você faz uso de algum remédio controlado, de uso contínuo, não deixe de tomar, tá certo? Ordem médica, hein? Então, beleza. Então, a gente vai usar... tem uma pergunta aqui. É possível usar hipnose em pacientes com algum déficit cognitivo? Né? Lilian perguntou. É o seguinte, depende do déficit cognitivo. A hipnose é uma ferramenta que a gente precisa que a pessoa ser hipnotizada, ela compreenda o que eu esteja falando, tá certo? Então, se a pessoa é capaz de compreender o que eu falo e seguir as minhas orientações, beleza. Já tive paciente com déficit de atenção, com autismo, com Asperger, né? Teve um caso de um rapaz com Asperger e que ele entrou num transe de hipnose profundo, o cara fera, assim, conseguiu, com auto-hipnose ele desenvolveu, foi muito, muito, muito bom. Então, não adianta a gente, assim, pré-julgar ninguém, tá certo? Essas pessoas devem ser avaliadas por um profissional, com um hipnoterapeuta, baseado na avaliação, se a pessoa ela tem um componente cognitivo que facilite, que ela vá entrar em... Beleza, aí pode passar pelo processo tranquilamente. Então precisa ser avaliado. Ok? Então, todos aí se preparem. Eu vou interromper essa live. Eu vou dar 5 minutos. Então, fica colado aí, viu? Vou dar 5 minutinhos para você se preparar, ir no banheiro, tomar remédio, se deitar e voltar. Beleza? Uma outra informação. A segunda parte da live não vai ficar gravada. Eu vou deixar essa vai estar gravada no IGTV, tá certo? Para depois o pessoal acompanhar. Mas a segunda parte eu infelizmente não tenho como deixar gravada. Nós teremos várias outras lives com auto-hipnose. Se você quiser acompanhar, então acompanhe a nossa programação. Então segue lá a Cortex Academy. E nós estamos com várias lives com temas e com auto-hipnose agora daqui para frente, tá certo? Então se quiser participar com auto-hipnose, então só vem com a gente. Beleza? Então, depois compartilha essa live com quem você conheça que tem problema para dormir, dor crônica, que queira saber mais. Vou interromper então agora. Daqui a pouco entramos, 21h54, às 22 horas, eu vou ligar novamente. Eu quero vocês 19 aqui comigo de novo, beleza? Até daqui a pouquinho, beleza? Então, tchau, tchau.